Olá, tudo bem? A avaliação de hoje é com mais um Fiat, dessa vez o modelo mais recente da marca aqui no país, que é o Fiat Cronos HGT. A versão esportiva ela tem algumas diferenças em relação à versão Precision, que até então era a topo de linha, e eu vou mostrar para vocês tudo a partir de agora. Tudo sobre dirigibilidade, consumo, conforto, e não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like e seu comentário, tá bom? Vamos lá? O Fiat Cronos HGT, ele vem com já tradicional motor 1.8 e-torque de até 139 cavalos de potência e 19,3 kgfm de torque. Associado a esse motor, exclusivamente o HGT vem com a transmissão automática de 6 marchas. Não há opção manual aqui para o HGT, assim como também já não há opção manual para a versão do Argo, também na versão HGT esportiva. Com esse conjunto, o carro ele tem um comportamento bastante agradável na cidade, e a possibilidade dessa quinta e sexta marcha com o uso dele em via rodoviária, por exemplo, deixa ele trabalhando em rotações bastante baixas, o que prioriza a economia de combustível. No entanto, esse no entanto é importante, a configuração desse câmbio ele tem marchas bastante curtas na primeira, segunda e terceira. É tão curta que até em algumas oportunidades o câmbio ele opta por fazer com que você saia de segunda marcha ao invés da primeira. A primeira você acaba usando só em situações mais extremas, como numa subida, por exemplo. No mais, boa parte do tempo, se você reparar, ele vai estar saindo de segunda marcha. E por ter esse câmbio relativamente curto, você tem um carro que não prioriza tão bem assim o consumo de combustível na cidade. E a gente fez um teste aqui, teste hard mesmo, teste pesado, com o Cronos HGT dentro da cidade, com trânsito pesado, ar-condicionado ligado, e ele fez uma média de 4,2 km por litro. Depois a gente voltou, fez um novo cálculo, considerando uma condição mais normal de uso. Uma coisa mais não tão pesada, não tão exagerada assim. E o consumo melhorou, chegou a 7,5, 7 km por litro, variou um pouco mais ou menos nessa escala. Mas mesmo assim, considerando que é um motor 1.8, para que um carro que você vai usar ele boa parte do tempo na cidade, é um consumo bem alto. Já na estrada, o consumo dele é um tanto quanto, como a gente pode considerar, justo. Com etanol no tanque, ele fez 9,8 km por litro em trajeto rodoviário. Um trajeto mais ou menos de 15 km, com velocidades entre 90 e 110 km por hora. É um consumo que eu considero bom. Mas se você preferir dirigir mais ao seu gosto, ele tem uma opção legal aqui, que é a opção de troca manual no câmbio. Então eu posso trocar de maneira manual, seja na alavanca ou nas borboletas aqui atrás do volante. Então é uma condição em que você roda com o veículo mais ao seu gosto, na verdade, mais ao seu estilão de direção, sem depender tanto do funcionamento do câmbio, que em algumas situações ele apresenta uma demora de troca mesmo. Às vezes você quer que ele aumente a marcha para rodar numa condição mais confortável, mais econômica, e ele está rodando uma marcha muito baixa. Em outras condições que você precisaria que o câmbio reduzisse as marchas para você ganhar força, ele tem uma demora na resposta para essa redução. Então, nessas condições, o que eu recomendo é fácil. Vai lá, joga na função manual e faz tudo ao seu gosto. A suspensão do Cronos HGT, ao contrário da versão hatch, ela não sofreu nenhuma alteração. Isso acontece porque a Fiat ela tentou priorizar aqui o conforto do veículo. E priorizando o conforto, ela deixou um carro bastante gostoso de dirigir na cidade. A calibração ela é macia o suficiente para que você rode pegando buraco sem sofrer aqui na lombar as pancadas secas, e ao mesmo tempo o carro não ficou mole para enfrentar curvas de alta velocidade e você sentir um carro muito inseguro numa condição desse tipo. Então aqui você tem uma calibração, para mim, a mais próxima do ideal. No segmento entre os sedãs dessa categoria, para mim é a melhor suspensão possível. E para o conjunto ser desse jeito não tem nenhum segredo não. Aqui é uma suspensão McPherson dianteira com eixo de torção na traseira e amortecimento via mola helicoidal.
sem frescura, básico do básico, mas um básico muito bem aplicado. Quando a gente fala em freios, o conjunto também ele aposta no simples, que é freio a disco na dianteira e tambor lá na traseira. O principal detalhe aqui, na questão de dirigibilidade, falando nesse quesito, é que o freio tem uma resposta muito boa. O pedal ele não tem uma folga de que quando você começa a pisar no pedal ele demora até o que o freio comece a atuar. Aqui no veículo não, ele é bem confortável, tem uma posição de direção muito boa, e tanto você que freia com o pé direito quanto quem freia com o pé esquerdo consegue encontrar uma posição bastante confortável sem ter que ficar mudando a posição do corpo. Então eu que freio com o pé esquerdo fico satisfeito, e quem freia com o pé direito também não tem do que reclamar. Agora, quando nós falamos em itens de série, o Cronos HGT ele é um veículo bem completo e é baseado na versão Precision, com algumas diferenças estéticas, digamos assim. Então, o que ele tem de diferente aqui em relação à versão Precision? Vem com rodas de 17 polegadas com acabamento em preto brilhante, aerofólio traseiro lá na tampa do porta-malas, logos escurecidos, e como um acessório, que no caso você pode comprar à parte, optar por esse acessório, é o teto bicolor, que nesse caso aqui preto. Além disso, ele vem equipado com a ótima central multimídia Uconnect de 7 polegadas, que tem a conectividade via Android Auto e Apple CarPlay. A central tem uma qualidade de som muito bom, tem a conectividade bastante simples, sem grandes segredos, mas a questão da sintonia de antena é uma coisa que poderia ser um pouquinho melhor. Dependendo da via onde você trafegue, você percebe que a sintonia de antena acaba caindo em algumas oportunidades, em locais que outros veículos não perdem a sintonia. Então é um bom parâmetro para a gente falar se é realmente a antena que não é boa, ou se o local que é mesmo difícil de sintonia de FM. Como em outros veículos funciona, então aqui poderia ser um pouquinho melhor. Mas como uma grande maioria das pessoas utilizam o veículo e ouvem mais músicas através de entrada USB, de Bluetooth, etc., a questão de rádio FM é uma coisa mais de nicho. Então se você não ouve FM, não vai perceber diferença nenhuma, e a qualidade do som é muito boa. Também nessa versão ele vem com computador de bordo com a tela estendida também de TFT de 7 polegadas, volante multifuncional com comandos dos controladores de cruzeiro do lado direito e do computador de bordo à esquerda. Os botões de volume ficam atrás do volante, então do lado direito tem um botão de volume, e botão para troca de música, de banda de áudio, etc., fica do lado esquerdo do volante, os dois na parte traseira. O ar-condicionado é digital, porém de uma zona só. O revestimento do teto é em preto, assim como na versão HGT do Argo e na versão Trekking. E nesse modelo aqui ele também tem alguns acessórios colocados à parte, como a câmera de ré, chave presencial e os airbags laterais. Outro item também que eu tinha esquecido de falar, que é bastante interessante, são os retrovisores com ajuste e rebatimento elétrico, bastante úteis no dia a dia, se você precisa modificar a posição dos espelhos ou até rebater a posição deles em caso de você passar em uma via estreita, ou que você precise de uma moto passar aqui na lateral, como você está vendo passando várias aqui, ó, um monte de moto. Se tiver apertado, só rebater o espelho, todo mundo passa tranquilo e você não tem estresse. Mas para mais informações de itens de série e acessórios, o link eu vou deixar aqui na descrição, que a avaliação completa sai na revista Car Stereo Tech. Mas vamos lá ao que poderia ser melhor neste veículo. Bom, o que poderia ser melhor tem que começar pelo que é mais importante: consumo de combustível. Eu sei que eu fiz o teste do veículo numa condição bastante hard, bastante pesada mesmo, mas um veículo 1.8 e que vai ser utilizado prioritariamente em circuito urbano e grande parte do tempo com ar-condicionado é algo praticamente inviável. Isso é uma coisa que precisa melhorar muito.
Outro detalhe que poderia melhorar é a sintonia da rádio AM/FM, não a sintonia, mas para que ele não ficasse caindo a conexão quando você está passando por alguns lugares. Por exemplo, a Avenida Paulista é muito comum alguns veículos perderem a sintonia de rádio. Só que também é muito comum terem carros que não sofrem com isso. Como tem essa grande lacuna entre eles, poderia ser um pouquinho melhor. Outro ponto que poderia ser melhor aqui no veículo é que, apesar dele ter bancos com revestimento em couro bastante macios, e que esses mesmos bancos têm um bom apoio lombar, eles pecam no apoio da região das pernas. São bancos relativamente curtos. Então, nesse caso, você precisa, se você for fazer uma viagem muito extensa, muito longa, você pode sofrer de fadiga na perna. Então, como uma recomendação, se o banco fosse um pouquinho maior, um pouquinho mais comprido aqui na região das pernas, você poderia fazer viagens mais longas e muito mais confortáveis com o Cronos, porque se a suspensão dele é excelente, o banco deixa um pouquinho a desejar. E para finalizar, um outro item também que poderia ser bem melhor é esse funcionamento do motor com o câmbio. Ele poderia ter uma melhor calibração de funcionamento em conjunto com o motor. E da forma como ele trabalha, essa oscilação entre trocar de marchas muito rápido ou demorar demais para trocar de marchas e não oferecer em todo o tempo a melhor condição de dirigibilidade, faz com que o consumo de combustível seja prejudicado, que é um ponto crucial aqui do carro. E claro, apesar disso tudo, por ser um veículo de caráter esportivo, falta uma opção S. Mas se na opção D, que é uma condição de condução normal, ele já tem esse consumo, imagina se ele tivesse um S. Imagina aonde que chegaríamos. Mas, sendo um sedã esportivo, ele precisaria dessa opção S. E, se vamos chegar mais longe ainda, precisaria de uma versão de câmbio manual. Mas a gente sabe que o mercado é muito restrito a esse tipo de veículo, a esse tipo de condição. Pouquíssimas pessoas vão comprar um Cronos HGT procurando esportividade. Vão procurar mais o visual. É visual e conforto, que é exatamente a proposta desse carro. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, não tem problema, pode dar o dislike. Só deixa no comentário por que você gostou, por que você não gostou do vídeo e o que você gostaria que nós fizéssemos nas próximas avaliações. O que faltou abordar aqui no veículo. Se você tem alguma dúvida também, pode deixar nos comentários, que eu faço o possível para responder todo mundo. E, claro, se você quiser ver algum veículo que você não viu aqui no canal, deixa no comentário que eu vou correr atrás. Pode ser novo, usado, pode ser um carro antigo. Em veículos antigos nós estamos com uma nova avaliação, que não é bem uma avaliação, é mais contando a história dos veículos e dos seus proprietários, que é a garagem de clássicos. E sobre antigos nós temos também as dicas de usados. Se você quer participar, deixa aí nos comentários que a gente entra em contato, tá bom? Valeu, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Valeu!